galera. Sejam todos bem-vindos. A gente aqui do Camisa 012 se reuniu nesse período de quarentena. A gente ficou famoso aí a situação de fazer vídeos e lives e a gente pensou em fazer uma também. Espero que vocês gostem, que fique bom. E a gente pensou em falar primeiramente sobre a situação do coronavírus e como que ela está interferindo no futebol brasileiro. Existem clubes grandes, clubes pequenos, que com essa pausa perderam verba de patrocinador, perderam verba de direitos televisivos, vão prolongar o campeonato, então tem equipes que contratos acabavam agora e vão ter que renovar contratos por mais tempo. E fica uma situação muito complicada para todos os atletas e para todos os times, pensando que se os times quebrarem ou verem que vão quebrar e resolverem cortar os contratos dos seus atletas, esses atletas que dependem do dinheiro e vivem do dinheiro, sustentam a família com dinheiro, provavelmente vão ficar sem e ter um problema muito grande social com isso no mundo dos atletas, dos jogadores de futebol. E pensando também que se os times resolverem, não vou quebrar, não vou deixar de pagar os atletas, eles precisam disso, eles correm o risco de entrar numa dívida que talvez nunca mais saia e nunca mais se solucione esse problema por anos e anos, pensando que se clubes grandes já têm dívidas enormes, clubes pequenas com dívidas podem se tornar mais difícil ainda de solucionar. Então, eu queria conversar aqui com vocês para a gente pensar em algumas ideias de do que fazer para os atletas continuarem recebendo, os times não quebrarem e como que a gente pode solucionar esse problema que vai vir com a pandemia do coronavírus. Alguém gostaria de ser o primeiro a falar? Eu acho que o Paraná já deu uma boa solução para isso, né? Que os clubes do interior pediram 75 mil para a federação para poderem se manter nos próximos 3 meses. E eu acho que para os clubes pequenos, a intervenção das federações é a chave, né? Acho que eles só conseguem se manter igual está acontecendo na sociedade mesmo, se o Estado não entra e intervém com alguma solução financeira, os empresários também não conseguem se manter. E acho que os clubes é igual, acho que a federação que tem que tomar frente. Os grandes conseguem reduzir salário dos atletas, não acho justo, mas acho viável. E os pequenos tem que ser intervenção das federações. Eles recebem bastante dinheiro de cota de TV, bastante dinheiro de patrocínio do campeonato, né, de inscrição de campeonato também. Então, eu acho que eles têm condições de ajudarem os clubes nesses 3 meses, nem que seja por meio de empréstimo, de alguma facilidade, que depois os clubes têm que ir pagando com o tempo. Mas acho que é isso, e acho que é interesse total das federações também, né, em manter. Não sei se alguém discorda ou se alguém concorda comigo, mas eu acho que tem que ser... As federações têm que começar a encabeçar. Uma das coisas que a gente que a gente consegue classificar os clubes, né, em categorias, são os clubes que têm calendário e os clubes que não têm calendário, né? Porque para muitos times o ano ia terminar agora, ia terminar em abril. E aí na metade de março os campeonatos simplesmente foram paralisados. Jogadores não têm mais contrato depois disso, não existe mais patrocínio para esses clubes não têm mais bilheteria e realmente não tem como continuar. Diferentemente de outros clubes, né? Os clubes da Série A, Série B, Série C, que tem um calendário para o ano todo e existe, de certa forma, a continuidade desse patrocínio, uma forma de se manter depois desse período. Claro que cada clube vai sofrer de uma forma, mas acredito que as situações dos clubes menores, né, que não têm divisão nacional, seja ainda pior. Né? E esses clubes estão realmente prestes a fechar a atividade. Né? Sim, acho que a gente pode usar a situação do Santo André, né, que foi mais falado aqui no estado, que os contratos deles acabavam depois do Paulista. Eles estavam numa campanha muito boa aí, uma das melhores da história do clube, e com esse adiamento eles vão ter que, além de solucionar todos os problemas, se o Campeonato Paulista voltar, vão ter que dar um jeito de renovar todos os contratos
contando que eles ganharam, perderam, deixaram de ganhar um possível direito televisivo aí também nesse período. Perderam uma verba de alguns patrocinadores, porque não está divulgando a marca, como que vai ganhar o dinheiro do patrocinador, e como que isso vai ser solucionado. É uma situação muito complexa. Eu parto do princípio também que as federações e as confederações têm que ajudar, e que isso deve ser do interesse deles também. Mas o que torna mais complexo ainda é como que esse dinheiro acaba sendo dividido, né? Porque se a gente pensar que o mundo... Todo time de futebol precisa de dinheiro, né? Poucos times de futebol estão tranquilos nessa época. Se um time grande falar, eu preciso de uma parte da verba também, sendo que ele consegue solucionar esse problema, não tem como a gente negar. Tipo, é muito mais fácil para um time grande hoje que está na Série A, que está na Série B, solucionar esse problema do que para um time pequeno. Mas se a federação resolve ajudar, eles têm que estabelecer algum critério e normas para isso ajudar, para não cair nesse enrosco de acabar tendo que dar dinheiro para outros times que não estão num buraco tão grande como os times realmente pequenos. Pode falar, Felipe. Acho que é um pouco sobre isso que você falou da diferença dos times grandes e dos times pequenos. Claro que a situação é muito pior para os times que não tem calendário, que nem o Dalbo falou, que os contratos acabam agora em abril ou no fim dos campeonatos estaduais, mas a gente também tem que pensar em exemplos como o Cruzeiro, que até o ano passado estava acostumado com um tipo de renda, e tinha contratos, tem contratos ainda com alguns jogadores, que e nesse ano de 2020 já ia ter abaixar o valor que eles vão receber das cotas televisivas e ainda tem contrato com muitos jogadores relativamente caros para um time de Série B, que nem o Cruzeiro. Fora outros times como o Vasco, que tem dívidas, ou o próprio Santos, que ainda não conseguem ter uma situação financeira confortável durante a temporada. Claro que nem se compara com o problema que os times menores têm, como o Santo André, que você bem citou, Vitor, mas eu acho que os times grandes de Série A e Série B, eles acabam se comprometendo tanto com salários que talvez não seja capaz de cumprir, ou que conta com bilheteria ou patrocinadores que agora não vão ter, né? Então, eu também concordo sobre a auxílio das federações. Eu acho que fica totalmente inviável se não tiver nenhum tipo de auxílio, mas não são todos os times grandes que vão conseguir tratar tão bem essa situação, sem ter muito abaixo, sem abaixar muito o salário de jogador ou de funcionários, né? Eu acho que o problema está para todo mundo. Primeiro que a situação do Cruzeiro é um negócio que acho que a gente nunca viu na história do futebol brasileiro, né? Porque a gente sempre tem essa história do o clube vai quebrar, o clube vai quebrar, se não sei o que aconteceu, o clube vai quebrar. E o Cruzeiro realmente quebrou, né? Acho que pela primeira vez isso realmente aconteceu, né? Então ele se viu com salários totalmente fora do padrão, com um elenco extremamente caro. Se o Cruzeiro se mantivesse na Série A, já seria muito difícil esse ano. E aí, quando a receita cai por mais da metade, você tem que negociar jogadores extremamente caros a preços muito baixos só para se livrar da dívida. É realmente muito complicado. Mas ainda sobre isso de como os clubes vão sofrer, né? Foi colocado, por exemplo, a ajuda das federações, é uma coisa que devia ser prioritária, né? Saiu uma notícia hoje na Trivela que a, a Premier League vai financiar acho que 100 milhões ou 150 milhões de libras para as federações menores da segunda a sexta divisão inglesa, sabe? Isso é uma coisa que a gente não vê. Por exemplo, a CBF, ela é organizadora das 4 competições nacionais que a gente tem, né, das 4 divisões, e não foi noticiado nada de que a CBF vai tirar parte do lucro dela de patrocínio para mandar para uma série D, para uma série C, né? Que é o mínimo esperado para uma federação, já que são competições dela, são clubes que, entre aspas, que não pertencem a ela, mas que respondem a ela. Sim, o que eu tinha pensado também na questão das confederações, das federações, é que a CBF ela dá um suporte ali para os times da Série C e Série D, com pagamento de viagem e tal, que é um básico ali para fazer esses times da Série C e Série D rolar, né?
Então, a CBF tem que tomar cuidado também para, nessa ajuda, se for dada, que tem que ser dada, não acabar com todo o dinheiro e acabar gerando outros problemas para o time da Série C e da Série D, que precisam dessa verba destinada a eles para realizar os jogos. Mas eu acho que esse tem que ser um momento de muita união das entidades, tanto de todas as federações de todos os estados, como da CBF, porque a Federação Paulista de Futebol, beleza, ela é uma federação muito rica perto das outras, né? Mas vão ter clubes em outras federações que não sei se as federações vão dar conta em todos os estados. E a CBF tem uma renda muito alta de dinheiro. Se comparar com os clubes, assim, se comparar renda da Confederação da Inglaterra com os clubes da Inglaterra, renda da Confederação Brasileira com os clubes de futebol brasileiro, a renda do clube da CBF com os clubes de futebol brasileiro é quase igual, assim. Contando que a renda da Confederação da Inglaterra com os clubes da Inglaterra é muito mais distante, os clubes têm muito mais dinheiro que a Confederação. Mas como que eles vão solucionar esse problema? Tá? Tem que ter uma união muito grande para eles conseguirem solucionar esse problema e todo mundo se ajudar. Porque se a Federação Paulista olhar só para o umbigo dela aqui em São Paulo, vai ter muito time se ferrando em outros lugares. Pode falar, Leonardo. Então, acho que como todo mundo tá comentando aí, a questão das federações é o ponto principal. Se a gente for pensar nas receitas principais dos clubes, a gente tem patrocínio, cota de televisão e bilheteria. Bilheteria não vai ter mais, porque não está tendo jogo. Cotas de televisão, a gente já viu notícias de que a Globo não pagou a última parcela do Campeonato Paulista, por exemplo. E patrocínio, como tudo no país está parado, as empresas que patrocinam as equipes também vão ser afetadas. E uma dos pontos principais que eles vão cortar, eu acho que são os patrocínios, porque não vai ter como colocar o dinheiro no clube. Então, se a gente for pensar, quem pode salvar os clubes nessa hora? São as federações. Já viu as notícias aí de que a Conmebol topou adiantar a parcela que pagaria mais para frente dos clubes da Libertadores, mas se a gente for pensar quantos clubes estão na Libertadores, são 8 clubes. 8 clubes, tirando o Corinthians, são 7. 7 clubes apenas. Aí, se a gente for pensar em todos os outros da Série A, alguns têm uma renda um pouco maior que os outros. Já viu o Atlético Mineiro que já cortou 25% da folha de salários. Mas também já viu que não conseguiu, em geral, chegar no consenso de quanto vai ser cortado de cada clube. Teve grupos de jogadores que toparam um corte maior, teve um grupo que não topou. Então a gente sabe como no Brasil as coisas funcionam. É uma classe muito desunida de jogadores. E vai acabar que cada clube vai ter que negociar individualmente com seus jogadores. E aí? E aquele clube que paga bem, será que os jogadores aceitam? E aquele que nem paga? Como que os jogadores vão aceitar um corte daquilo que eles nem recebem? E aí vem a questão pior ainda, que são dos clubes pequenos. Os caras vão perder todos os jogadores do elenco, já que tem contrato somente até abril. E aí, esses caras iriam no segundo semestre fazer o quê? Jogar por clubes da Série B, Série C, Série D, ou então nas Copas Regionais. Não vai ter essas Copas Regionais. Os caras não vão ter contrato e vão ficar sem jogar e sem receber. Uma situação muito complicada mesmo. Só antes de passar a palavra aqui para o Lucas, acho importante falar também que o que pode atingir não é só jogador de futebol, não é só os clubes, mas dentro de um clube, se o clube quebrar, envolve muitas outras pessoas, funcionários do clube, roupeiro, gente que cuida do campo, gente que cuida do uniforme, gente que cuida do material esportivo, e também vai ser atingido com isso. Passo a palavra agora para o Lucas, pode falar, Lucas. Cara, essa questão é bem complicada mesmo, acho difícil a gente trazer uma solução concreta, né? Acho que esse é o ponto. Porque a gente está depositando todas as esperanças nas federações, e a minha pergunta é qual é o nível de organização essas federações têm para conseguir ajudar, e será que elas de fato têm esse dinheiro também, né? Porque, se você for pensar numa Federação Paulista, por exemplo, a quantidade de times que ela teria que ajudar, pensando nas divisões, seria bem complexo, não é um negócio fácil.
e pensando sempre que esse dinheiro vai vir, qual é a forma que ele deve retornar para a federação, porque eu acredito que é um dinheiro que eles vão, em algum momento, faz parte do planejamento usar esse dinheiro. Então, eu acho que a principal questão, o que os clubes de fato vão precisar ter é criatividade. Eu acho que nesse momento vai ser difícil eles se apoiarem em alguma coisa. Não consigo, eu de verdade não consigo ver uma maneira dessa situação ser solucionada pensando nas confederações, com o apoio delas. Eu acho que é o principal caminho, é o caminho mais viável, porém eu tenho dúvidas se a gente pode contar com isso. Eu não sei o que vocês pensam, mas pensar numa federação disponibilizando dinheiro para os clubes, talvez lá fora isso seja, a gente vai conseguir ver, mas aqui no Brasil eu acho difícil. Eu ia falar justamente dos roupeiros e dos profissionais que trabalham, mas que não ganham salários astronômicos que os jogadores dos principais clubes do Brasil ganham, né? Eu acho que para os clubes maiores, os clubes maiores, esses profissionais têm que ser prioridade, né? Eu não consigo imaginar que o cara que ganha 250 mil que seja, não queira que o cara que ganha só seus 2,5 seja ajudado e ele tenha uma redução para ganhar uns 150, 100 mil, que seja. Então, eu acho que essa parte, os exemplos que estão vindo de fora também são muito bons para isso, né? Porque, querendo ou não, depois que passar essa crise, algumas coisas alguns jogadores podem sair com o filme queimado, igual o Arana saiu já no meio da crise falando que não achava justo essa redução salarial. E aí já a torcida caiu matando, o presidente caiu matando, todo mundo caiu matando, né? E vendo ainda o exemplo que o Messi e todos os jogadores do Barcelona fizeram de aceitarem a redução salarial para todos os profissionais que estão envolvidos no clube, desde dos menores da La Masia até os mais, sei lá, o roupeiro do profissional consiga sobreviver tranquilo a essa pandemia, acho que dificilmente os jogadores não vão aceitar algumas medidas, né? Claro que, por exemplo, temos os casos específicos, o Vasco não paga 4 meses já, e aí como que vai fazer? Vai reduzir do quê? Vai tirar da onde? Vai diminuir o salário, mas que salário? Se não tem o salário. Mas os outros clubes que conseguem se manter tranquilamente, até os que têm dificuldade de se manter, mas conseguem pagar tranquilamente o ano, assim, conseguem levar e pagam. Eu acho que no profissional, tirando os meninos que subiram agora da base, ninguém ganha menos que 80 mil nos principais clubes do Brasil. Então eu acredito que eles conseguem reduzir esse salário. E pensando nas federações lá que não tem clubes de nem série D sempre tem, né? Mas não tem clube de série C, série B e série A. E aí eu acho que a Confederação Brasileira de Futebol tem que intervir. E dos contratos também, mudando um pouquinho, dando uma pulada no assunto, a FIFA soltou hoje um comunicado falando que os contratos que acabariam não lembro se foi uma sugestão ou se foi uma medida, mas os contratos que acabam agora em junho, 30 de junho, eles serão prorrogados até o fim da temporada. Então, se a temporada voltar e for até setembro, os contratos vão até setembro, e os contratos começariam em 1º de julho, começariam no dia seguinte ao que terminar. E aí eu acho que é uma boa medida, né? E aí ninguém precisava rescindir o contrato. Mas aí eu não sei até que ponto isso afeta, por exemplo, um Santo André da vida. Que aí cada federação vai ter que decidir o que vai fazer com o seu campeonato, com o seu ano, com tudo. E se decidir no Brasil que não tem mais estadual e vai começar o Campeonato Brasileiro, o Santo André não tem mais jogos, né? Só vai ter a Copa Paulista e o time fica muito caro para jogar essa competição. Então eu acho que é isso, tem que ser muito bem estudado, né? Por quem for criar essa medida, tem que ser muito bem estudado. E a prioridade tem que ser os times menores. Porque os times grandes, os jogadores conseguem sobreviver. E até alguns patrocínios não serão cortados, né? E algumas verbas também não serão
não serão tiradas. Eles ainda vão ter alguma coisa entrando de sócio torcedor, de vários outros programas que não pararão. E acho que com esse dinheiro que entrará, eles conseguem manter os profissionais que ganham menos e dos departamentos lá dos clubes e os jogadores, aí eles vão ter que entrar em algum acordo. E, como o Vitor falou, aqui no Brasil, uma coisa que eles não são unidos. Nem o sindicato dos jogadores conseguiu conversar e ter a opinião de todos de redução, de não redução, justamente por causa disso, que eles não conseguem conversar entre si, como classe. E acho que esse é um grande problema. Talvez seja o maior problema que eles vão enfrentar, que os caras de cima não estão pensando nos caras de baixo. Os caras que estão jogando no São Paulo não estão pensando no cara que está jogando na Amapá, pensando no salário dele que vai cair no final do mês ou não. Acho que esse é o ponto. Se eles começarem a pensar como classe, né? Vamos pensar o que é melhor para todos os jogadores, todos os profissionais que são da nossa profissão, não só os que estão bem sucedidos, mas os caras que estão batalhando lá no fim da bola para tentar chegar e ter o sustento do mês seguinte. Eu acho que é isso. Eles tinham que se organizar como classe e decidir caminhos. Eu acho que eles têm pressão suficiente para chegar na Confederação Brasileira de Futebol e pedir uma intervenção financeira para as federações menores, para os clubes menores. Queria comentar um pouco sobre o que o Lucas e o Gabriel falaram agora. O Lucas comentou sobre a criatividade dos times, né, para poder manter algum tipo de renda, né, durante essa pausa dos campeonatos. E o próprio time do Santos iniciou uma campanha nas redes sociais de desconto do sócio torcedor e facilitando a dívida dos inadimplentes. Né? Eles estão fazendo um tipo de campanha para que as pessoas aproveitem o desconto que eles estão dando durante essa pausa para assinar o sócio torcedor e ajudar o clube, né? Porque que nem foi comentado aí, né? Você tem que pensar que o clube não são só os 30 jogadores do plantel, mas as 20 pessoas da comissão técnica, sei lá. Tem categoria de base lá, desde o sub-9, tem o futebol feminino, tem as pessoas que trabalham na loja do clube, as pessoas que trabalham na segurança do estádio ou do CT, enfim. Tem tanta gente que envolve um clube de futebol que a gente nem para pra pensar, né? E essas pessoas acabam ganhando o quê? 10% do que um jogador ganha, ou até menos. Então, se não tiver empatia dos jogadores, que são principalmente os que têm os salários astronômicos, assim, nesses clubes grandes, vai ficar muito difícil manter, né? E os times vão ter que ser criativos, vão ter que investir em canal no YouTube para tentar ter um pouco mais de renda, vão ter que investir em descontos do sócio torcedor, em venda de material esportivo, que seja. Eu acho que é um momento que todo mundo vai ter que ter muita empatia e união, principalmente dos jogadores de alto escalão, e os clubes vão ter que se virar, não tem o que fazer. Né? E eu acho que também é muito difícil a gente prever isso, lógico, ninguém esperava que uma coisa dessa fosse acontecer antes do final do ano passado, pelo menos, mas para preparar os times para o futuro, né? Quem sabe para futuros contratos não fazer até uma data, fazer até o fim da temporada, porque, claro, a gente teve esse problema na pandemia de ficar possivelmente parar o campeonato por 40 dias e isso não vai acontecer com tanta frequência, mas a gente nunca se sabe, né? Eu acho que sempre é bom fazer contratos para se proteger, ou até os próprios jogadores, né? Tentar fazer algum tipo de cláusula que se defenda, né? Acho que se os jogadores tivessem uma classe mais unida, que nem foi comentado, talvez esse tipo de coisa fosse facilitado, né? Acho que a gente tem que aproveitar tudo como lição, se preparar um pouco para o futuro também. É muito importante isso que ninguém estava preparado. Eu, particularmente, nunca tinha imaginado o futebol brasileiro nas mãos das confederações e das federações. E eu tenho quase certeza que nem as confederações e as federações esperavam isso também. Então, a gente está numa situação agora que é nova para todo mundo, que é aquela coisa, ninguém se prepara para um terremoto até vir um terremoto. Então, isso vai gerar muitas coisas no futebol brasileiro e nas confederações, nas federações. Mas o que eu acho que é muito importante ser falado também é que, pô, como que corta os direitos televisivos nesse momento, tá ligado? Tipo, quem eu não sei, não posso gravar, mas eu acho que quem tá ganhando mais dinheiro aqui nesse momento de pandemia são os canais televisivos.
e eles vão cortar os direitos televisivos dos campeonatos. Falta empatia nessa parte também, pô. Eles fazem tanto dinheiro com o futebol que esse é o momento que o futebol precisa deles. E eles cortam os gastos, sendo que tinha jogo programado, tinha jogo feito, e eles cortam tudo. E também é importante falar que é foda cobrar empatia, porque quem tá mais seguro nesse momento de pandemia são os atletas que ganham muito dinheiro. São os atletas que têm uma renda muito grande. Porque eles sabem que vai durar 3 meses, 4 meses, quando voltar eles vão ter um emprego como dia de novo. E eles sabem que eles podem pedir o que eles quiserem, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles vão ter o trampo deles lá. Não vai pensar na galera do Santo André, não vai pensar nos outros que ganham, sei lá, muito menos. Porque quem ganha muito menos é quem tá com o dele na reta. É quem tá se ferrando ali, que tá em casa agora falando, mano, não sei o que vai ser da minha vida. Acho que como o Felipe estava falando das ações dos clubes, é interessante a gente ver, por exemplo, o Palmeiras. Né? O Palmeiras ele resolveu que quem continuasse pagando o sócio torcedor dele ia ganhar um crédito para as próximas partidas que fossem no Allianz, né? Então seria revertido em ingresso. Beleza, é uma medida, mas que também não foi bem aceita na torcida, porque a torcida já tem uma certa rejeição sobre a política de ingresso de sócio. Foi noticiado hoje no Globo Esporte que a empresa que mantém o Allianz Parque já desligou vários funcionários, né? Então, o Palmeiras está atendendo uma política de continuar pagando total o salário dos atletas e dos demais funcionários, mas uma empresa que depende totalmente do Palmeiras, que é a administradora do estádio, desligou os funcionários, sabe? E uma coisa que o Vitor comentou sobre o profissionalismo, né, sobre os jogadores que não têm empatia, né, por serem o topo da pirâmide ali. Eu acho que entra numa discussão sobre como acontece esse profissionalismo, né? Porque, por exemplo, um jogador como o Messi, né? O Messi ele foi criado no Barcelona e ele jogou a vida inteira dele no Barcelona. É muito comum fora do Brasil, principalmente, que jogadores fiquem 5, 10 anos num clube. Coisa que aqui no Brasil é muito difícil. Aqui no Brasil, inclusive, o atleta ele joga por rivais tranquilamente. Tem jogador que jogou nos 4 grandes de São Paulo. Sabe? É um problema essa questão da identificação que o atleta tem com o clube também, porque se ele não tem uma identificação com o clube, se ele encara o clube só como um emprego dele, o que ele tem total direito de fazer é uma forma de encarar, mas se ele encara dessa forma, ele vai ter muito menos intenção de ajudar as pessoas que dependem daquele clube depois. Tem um exemplo do Tevez, se eu não me engano, do Boca Juniors, que ele ficou bravo com essa discussão da redução salarial, falando, pô, a discussão não tinha que ser essa, a discussão devia ser nós, jogadores, indo distribuir comida aqui no bairro da Boca, sabe? Então, por quê? Porque o Tevez é um jogador extremamente identificado com o clube. Que jogador a gente tem essa identificação hoje? Nos 4 grandes, pelo menos São Paulo ou outros do Brasil. Né? Talvez o jogador mais identificado com o clube hoje, né, os jogadores pelo menos mais identificados, por exemplo, no Flamengo, é o Gabigol, que está lá uma temporada. Sabe? O que custa para o Gabigol se entrar numa crise e parar no Vasco? Sabe? Se o Vasco pagar um salário milionário para ele. Não custa nada. O Fred jogou em Cruzeiro, Atlético Mineiro e América tranquilamente, sabe? E nesses exemplos a gente pode todo mundo. O Edmundo, que está fazendo aniversário hoje, jogou Palmeiras, jogou no Corinthians, sabe? Então, essa questão de identificação que o jogador também tem com o clube ou não, é uma coisa que demarca muito a predisposição dele de ajudar no entorno ou algo do tipo. Eu estava pensando a respeito disso, né? A gente estamos discutindo sobre quais seriam possíveis soluções ou quais os problemas. E acho que uma coisa bem importante, e aí nem entrando ainda na questão do calendário, é que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Falando de pandemia. A
A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar parado, quanto tempo os clubes vão ficar sem jogar. Então, acho que, além de tudo, todas as medidas que a gente toma hoje, que os clubes podem tomar hoje, sejam elas criativas ou dinheiro da federação, a gente não sabe se isso vai ser necessário durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e quais os impactos futuros, né? Eu acho que isso é outro problema. A gente tem que viver, nesse período, os clubes vão ter que se virar aí 1 mês de cada vez. Então, acho que o grande problema é esse mês, e aí, para que conseguir resolver esse mês, vamos ver o que faz para o próximo, qual vai ser o tamanho do estrago. Mas eu acho que realmente eu não sei qual o nível que o Gustavo falou sobre a torcida, e eu não sei qual é a importância que a torcida tem num momento como esse, para realmente empurrar os atletas a tomarem uma decisão. A gente está vendo no São Paulo, o São Paulo tentou reduzir o salário dos jogadores, e aí eles não entraram em consenso, o São Paulo quer reduzir mesmo assim, e essa briga ela vai se estendendo, só que o maior problema é que essa briga ela diz respeito a esse mês, talvez o próximo mês, mas quando virar a folha e tiver que pagar de novo, a questão volta, e ela volta com um agravante de que já passou um tempo nesse período, né? Eu acho que isso é outra coisa que é difícil a gente falar qual é a solução, sendo que a gente não tem uma previsão de tempo, né? E eu ia falar desse exemplo aí que o Dalbon falou do Carlitos, do Tevez, e tem uma coisa também, né? O Tevez, ele é muito identificado com a região que fica o estádio do Boca, né? Então ele é muito do Forte Apache. Então ele é muito identificado com a sociedade. Ele é como se fosse um Adriano Imperador, só que argentino. E então ele tem muito dessa luta de classe, né? De querer, de não estar pensando só no dele, mas estar pensando no de todo mundo que está em volta, dos profissionais que estão trabalhando dentro do Boca Juniors, e também de quem está do lado de fora lá, que é torcedor do Boca e que está parado, não está trabalhando e não tem condição de se alimentar, né? E acho que o pensamento dos jogadores, e o Dalbol foi muito feliz quando ele falou da identificação, né? Eu acho que os torcedores também são parte do clube, né? Eles são muito importantes, e o bem-estar deles também tinha que ser uma coisa que os jogadores, principalmente, tinham que estar pensando. Não sei se tem alguma estratégia para facilitar isso, provavelmente não. Tem muitos jogadores fazendo doação, né? E acho isso, muito válido, que, querendo ou não, uma coisa que o Vitor falou, acho que foi o Vitor ou foi o Felipe, que eles estão muito cômodos, né? Não só de contrato, já sabe que quando voltar eles têm contrato em qualquer outro clube ou no mesmo clube, mas também de salário, né? Porque quantas pessoas no Brasil ganham o que eles ganham? Com o que eles ganham, eles conseguem aguentar aí, se essa pandemia aguentasse para, sei lá, 6 meses, eles conseguem se manter 6 meses tranquilamente, sem cair a qualidade de vida deles. E o mesmo não pode ser dito de todos os torcedores e nem de todos os outros jogadores da sua classe. Então, eu acho que falta mesmo essa identificação, sim, de não só com a sua torcida, mas também com a classe inteira, né? Tinha que ter um jogador, alguém que seja... Acredito que se o Paulo André tivesse na ativa, ele poderia ter um pensamento assim, né? Ter um perfil desse, mas de chegar e falar que tem que pensar principalmente nos jogadores que têm 4 meses de campeonato só. E aí, outro ponto que que o Felipe tinha falado, acho que os jogadores tinham que se proteger. Acredito que os jogadores têm que se proteger, mas como que o cara vai assinar um contrato com o Santo André até o final do ano, sendo que só tem campeonato até abril para o Santo André? Então, acredito que o problema maior para ele se proteger seria o Santo André estar jogando mais de um campeonato, com a cota e com com o investimento que eles têm que fazer para o Paulista, eles poderiam estar jogando outros campeonatos também. E aí a gente começa a voltar num ponto que acho que a gente precisa discutir urgentemente no Brasil, que é o calendário. Não pode o Flamengo jogar 86 jogos no ano e
Nova Iguaçu jogar 12. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Principalmente porque quanto mais jogos, mais dinheiro. E quem mais precisa de dinheiro são os menores. Acho que se eles tivessem um calendário que os estaduais servissem, sei lá, como uma espécie de última divisão e desse acesso, durasse o ano inteiro e todas as equipes do estado disputam, cada um no seu formato, acredito que eles conseguiriam se proteger. E outra coisa também que a gente tem de problema no Brasil é a diferença de cotas, né? Porra, o que ganha o campeão da Copa do Brasil, que a CBF paga para o campeão da Copa do Brasil, é infinitamente superior para o que ganha o campeão da Série D. E aí o cara da Série D, tem time da Série D que sobe da Série D para a Série C e abre mão da vaga porque não consegue se manter na Série C, que vai ser mais cara e a cota não bate. E aí, porra, beleza, a Copa do Brasil é importante, eles querem dar mais visibilidade por ser Copa, por ser mata-mata e blá blá blá. Tudo bem, mas valoriza os outros campeonatos, valoriza os times que precisam muito mais do dinheiro para se manter. E não consegue o patrocínio de 12 milhões de reais por ano. Seja, você acha que deve ser o patrocínio da Chapecoense, por exemplo. Mas tem time em Santa Catarina que não consegue esse patrocínio. E aí vai jogar a Série D, classifica, por mérito, sobe e não consegue se manter no ano seguinte. Ou nem participa do campeonato do ano seguinte porque não consegue se manter. Então acho que eles tinham que pensar em ferramentas para isso, né? E meu receio, que eu não sei se é um receio, porque eu não sou muito fã de estadual, mas é que essa parada, essa crise que deu agora, seja o ponto chave para poder mudar tudo e eles começarem a pensar em um brasileiro mais estendido, uma pré-temporada maior e os clubes pequenos jogando, só os clubes pequenos jogando estadual e os grandes entrando depois, sei lá, criando alguma ferramenta para diminuir esse estadual, né? E, por exemplo, em São Paulo isso é ruim porque tem 4 clubes gigantes que praticamente sustentam a renda dos outros 8 que estão na série. 8? 8? Não, 12 que estão na primeira divisão do Paulista, né? Quando vai jogar qualquer time grande no estádio do Água Santa, por exemplo, vai lotar o estádio, vai dar renda, e essa renda provavelmente é um mês de salário já, um mês e meio, que seja. Já é um auxílio que talvez eles não teriam, mas uma das ideias seria, sei lá, coloca os times que conseguirem se destacar nesse campeonato começarem a jogar um mata-mata contra os times grandes. E aí você já traz a renda também. Mas não sei, porque eu acho que é muito desigual o que ganham os clubes maiores e os que ganham os clubes menores. Eu acho que se tivesse uma coisa, uma ferramenta mais socialista, eu não achei outra palavra, mas se tivesse uma coisa mais igualitária, seria perfeito. Se o cara da Série D tivesse a premiação suficiente para ele conseguir se manter na Série C do ano seguinte, pronto, já matava. Se o cara da Série C que não tivesse condições de se manter na Série B do ano seguinte, já matava. E eu acho que é esse ponto que a gente tem que começar a pensar também, como federação, né? Acho que é importante a gente pensar também na problematização que é, tipo, acabou hoje a quarentena. Quarta-feira tem jogo. Esses jogos vão ser de portões abertos? Provavelmente não. Então, por quanto tempo os clubes ainda vão ter que lidar com uma falta de receita da bilheteria também? Certo? E pensando nessa fala também do Gabriel, que os jogadores, eles da primeira divisão ganham muito dinheiro e tal, e não tem que aceitar um corte de salários, eu concordo em partes, porque isso é muito individual. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem guardar uma grana para sobreviver caso aconteça alguma coisa, e existem pessoas que ganham muito dinheiro que se ficar um mês sem receber, quebra. E não me parece que os os jogadores de futebol brasileiros são pessoas que organizam bem as finanças da sua casa e conseguem sobreviver para caso fiquem uns meses sem receber. Mas isso é muito individual. Mas quando vocês falam do Tevez, eu penso, pô, por que isso não acontece aqui no Brasil também? A maioria dos jogadores de futebol hoje do Brasil vieram de situações muito difíceis também. Por que esses jogadores não têm essa consciência de classe também? Onde que nós erramos na nossa formação de atleta que eles não
tiveram esse senso crítico, eles não conseguiram pensar sobre isso também. É difícil para eles, é difícil para todo mundo, é difícil para os clubes, mas eu concordo muito quando você fala que tem que ser uma coisa mais igualitária para os times. Porque se as federações e as confederações ajudarem, que eu acho que vão ajudar, porque está muita pressão sobre eles para ajudar, ajudar os clubes hoje, comprova que eles têm renda para dar mais dinheiro para esses clubes pequenos da Série D, da Série A2, da terceira divisão. Porque se eles têm esse dinheiro para ajudar agora, o que eles faziam com esse dinheiro antes, tá ligado? Porque é uma situação completamente nova, ninguém estava preparado. Então, tem que vir uma situação mais igualitária, tem que vir um senso crítico em cima disso, de pensar, pô, olha a situação que esses times passaram, porque eu acho que os times pequenos não vão quebrar agora. Não vão falar, a pandemia veio, quebramos, não temos como competir. Eu acho que eles quebram daqui a 1 ano, eles quebram daqui a 2 anos, porque fizeram dívidas para sobreviver esse ano, dívidas que não conseguiram pagar mais para frente. Então eu acho que tem que pegar no pé das federações, das confederações, para pedir essa ajuda agora e para pedir essa ajuda mais para frente, e tem que ser pego no pé do pessoal do direito televisivo. Não tem como a gente sobreviver a essa pandemia no futebol brasileiro se o pessoal da televisão não ajudar. Eu acho um absurdo eles cortarem os gastos nesse momento, e eu acho que esse está sendo a principal coisa, porque no Paulista, por exemplo, e nos clubes grandes nem tanto, mas no Paulista, por exemplo, os clubes pequenos, a principal verba deles são os direitos televisivos do Paulista. É muito alto o direito televisivo do Paulista, é uma grana muito alta. Tem time do Paulista que ganha mais dinheiro que time de Série B de outros estados. Então tem que ser pego no pé deles. Não tem como eles sobreviver sem a ajuda do pessoal dos direitos televisivos. O Victor começou falando sobre se a quarentena terminar hoje, né? Vai ter jogo amanhã, como que vai ser questão de público. Uma coisa que está sendo começada a ser alertada, né? É que quando terminar a quarentena, ela não vai terminar e aí nunca mais vai acontecer, né? Pelo contrário, vão ter períodos provavelmente de distanciamento social, de reaproximação, períodos de quarentena, períodos que as pessoas vão poder voltar a ter uma vida mais comum, mas que depois desse período vai ter que voltar a fazer esse distanciamento, porque o vírus ele vai acabar acontecendo em ondas, né? Então, a gente está na primeira onda, mas quando ela passar, vai vir a segunda, quando ela passar, vai vir a terceira, até que a população como um todo esteja relativamente imunizada, né? E vai ser um desafio muito grande para os clubes pensarem como, para os clubes, para as federações pensarem como os campeonatos vão acontecer a partir disso. Uma coisa que a gente tem que pensar também é o quanto vale a pena um jogo sem público, sabe? O quanto vale a pena um jogo que o estádio não está aberto para uma torcida. Porque uma coisa é ele não acontecer porque o time tomou alguma punição, por uma questão daquele momento. Outra coisa completamente diferente é um campeonato paralisado por questão de torcida, tendo 1 mês, 2 meses, 3 meses com jogos acontecendo sem ninguém assistindo. Não é só o impacto financeiro, mas pensando no que significa o esporte, vale a pena, né? Vale a pena o jogo acontecer, vale a pena o esporte acontecer, se a torcida, que é a causa do esporte, né? Ao meu ver, pelo menos, não está presente. A questão que o Lucas tratou há 2 falas atrás, do tempo que isso tudo vai durar. A gente não sabe se vai ser mês que vem que vai voltar o jogo, que o Vitinho falou, e se voltar jogo já logo, não vai ser com portão aberto, com certeza, ou se vai ser daqui 6 meses, 7 meses. No primeiro e no segundo mês, o clube ele consegue se manter. Ele tem algo que está entrando ainda. Mas e depois disso? Os clubes pequenos, eles já têm dívidas acumuladas. E, então, é muito difícil deles estarem pagando em dia. Se dura 1, 2, 3, 6 meses, a chance deles fecharem e não pagarem mais ninguém é muito grande. Então, eu acho que é a questão que o Felipe tratou, a questão da empatia agora.
tanto dos jogadores que recebem mais com os que recebem menos, tanto dos clubes que ganham um pouco mais com os clubes que ganham um pouco menos. Se os que ganham um pouco mais não ajudarem os que ganham um pouco menos, a chance de vários clubes no Brasil fecharem é gigantesca e aí o prejuízo é muito maior. Questão de emprego, não só de jogadores, mas também principalmente de funcionários que trabalham naquelas cidades, que dependem daquilo lá para sustentar suas famílias. Então é uma questão muito, muito maior do que somente jogadores, como foi tratado aí há 2 falas atrás pelo Lucas. Cara, acho que só para concluir, falar que eu tô com o Egeto, com o Fê, eu acho que agora, num momento como esse, é muita empatia e criatividade. Acho que eu não sei até que ponto a torcida, o público, ele tem um impacto nessa questão que você falou, Vitor, por exemplo, dos direitos televisivos, ou talvez dos torcedores do clube se mobilizarem para talvez ajudar a pagar, porque é um momento que é muito complicado, cara, porque é para todo mundo, ele é para os jogadores, mas ele também é para os torcedores que são parte importante da renda, indo no estádio, sendo sócio, comprando material do clube, então acho que é um momento onde é necessário empatia, cara. Se não for isso e se não for muita criatividade, eu acho muito difícil uma saída. Eu sei que eu sou meio pessimista, mas acho muito difícil mesmo. É um momento muito complicado para a sociedade, para os clubes que trabalham com dinheiro, com quantias muito altas. O buraco tende a ser maior, né? Então eu tô com o Fê, com o Leonardo, eu acho que os clubes precisam se mobilizar, os clubes maiores precisam começar a pensar nos menores, e a gente como torcedor, se de alguma maneira a gente puder ajudar, às vezes se mobilizar na rede social mesmo e cobrar uma posição do clube, talvez essa é uma maneira que a gente consiga se aproximar e tentar ajudar o clube, ajudar os jogadores. Eu acho que é o que dá para ser feito, né? Nessa situação acho difícil enxergar soluções, mas a gente tem que achar umas soluções. Eu acho que essas que a gente falou esses são os caminhos. Eu concordo plenamente, precisa de empatia, porque jogador de futebol sabe que o salário dele é variável, assim, tipo, pode ser que ele receba, pode ser que não, isso é uma situação muito difícil de viver, mas ele tem que ter empatia nesse momento, porque se ele não tiver empatia agora e daqui mais pra frente ele chegar e cobrar e falar, pô, não tô pagando meu salário, fala, pô, mas lá quando a gente precisou de uma força conjunta, você não ajudou também. Então, muitas vezes os jogadores reclamam por não receber salário com total razão, mas os jogadores que não se mobilizarem agora não tem o direito de reclamar mais para frente, porque tem que ser uma coisa conjunta, tem que ser um trabalho conjunto. E os clubes, acho que foi o Lucas que falou, eles têm que ser criativos agora, tem que ser muito criativos, porque eles não podem sentar e esperar a ajuda das federações, eles não podem sentar e esperar a ajuda dos direitos televisivos, eles têm que ser eles por eles, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, e o que eu acho que pode salvar esses clubes, principalmente os grandes, por ter um quórum maior, são os torcedores. Com certeza, se o clube passar por dificuldade, vai ter torcedor que tem dinheiro que vai ajudar, só que vai ter torcedor que não tem dinheiro que vai ajudar também, só que precisa de uma criatividade para isso. E eu pensei em algumas soluções assim, eu não sei se todo mundo concorda, mas eu acho um absurdo uma camisa de futebol custar quase R$ 300. E eu acho um absurdo maior ainda que eu sou de Itu, acompanho o Ituano há muitos anos, a camisa do Ituano tem o mesmo custo de uma camisa do São Paulo, tem o mesmo valor. Então, se é difícil para os times grandes, imagina para os times pequenos vender uma camiseta. Então, se o clube chegar e falar, olha, a gente precisa de dinheiro, a gente está precisando da ajuda de vocês, a gente está diminuindo o valor dos produtos para haver uma compra em massa para a gente receber mais verba com isso. Com certeza os torcedores comprariam a ideia, porque eu acho que você não pode depender da federação nesse momento, você não pode depender da TV nesse momento, você não pode depender do patrocinador, mas eu acho que você pode depender do torcedor.
Porque o torcedor tá com os times desde sempre e vai estar para sempre. Bom, eu concordo com a questão da criatividade que os clubes têm que ter em como arrecadar nesse momento, mas eu queria bater um pouco na tecla aqui que o Vitor fala sobre como o tempo todo a gente está recorrendo, né, os clubes recorrem à paixão do torcedor para salvar ele, e o torcedor não tem nenhuma contrapartida nisso, né? Pô, várias demandas do torcedor, né? Por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o torcedor do Palmeiras não pode assistir um jogo contra o Corinthians na casa do Corinthians. Eu nunca vi até agora um clube realmente se posicionando para que isso não aconteça. Isso não existe. O Pacaembu, um dos lugares mais clássicos do futebol paulista, acabou de ir para a iniciativa privada. Não teve um clube que se manifestou contra. O Palmeiras tem a Rua Palestra Itália, né, do lado ali, em uma das entradas do estádio, que é um lugar clássico de confraternização, que tem bares, que tem lanchonetes, onde a torcida fica antes dos jogos. Agora só pode entrar, agora já há alguns anos, só pode entrar quem tem ingresso naquele lugar, numa via pública, sabe? E o Palmeiras nunca se posicionou. Ano passado a gente teve o absurdo completo de um jogo Palmeiras e Flamengo no fim do campeonato, a torcida do Flamengo não poder ir. E depois do jogo Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, a torcida do Palmeiras não pôde comparecer, sabe? E aí, o único posicionamento que a gente vê dos clubes é, por exemplo, o presidente palmeirense falar que não compactua com isso. Poxa, cadê a indignação, sabe? Cadê a força desses clubes para cobrar do Ministério Público, para cobrar da polícia que isso seja liberado? Falta muita força, falta muita vontade, falta a vontade política mesmo de agir, né? A camisa do Ituano custar R$ 250, R$ 300 é um total absurdo. A camisa do São Paulo custar isso é um total absurdo. A camisa do Palmeiras custar isso é um total absurdo. Você ter um produto original do clube extremamente caro. Você esperar a próxima ou a próxima temporada para comprar o produto do ano passado, ele continua caro. O do Palmeiras está uns R$ 200, a camisa do ano passado, sendo que já trocou o uniforme. Então, sabe, é exigência demais da torcida, né? É o clube sempre pedindo um pouco mais da torcida e falando que ele existe na razão por causa dela, mas aí quando vem exigir uma contrapartida, ela nunca chega, né? Há quantos anos que no futebol paulista não se pode entrar com uma bandeira dentro do estádio, sabe? Há quantos anos que não se pode entrar com sinalizador, com coisa do tipo, sabe? Então, eu concordo totalmente que tem que existir a criatividade do clube nesse período para angariar fundos a partir da torcida, mas o clube tem que se mexer também de dar alguma coisa para a torcida, sabe? Não adianta o cara virar sócio torcedor do clube e receber uma revista, sabe? Poxa, ele quer pelo menos um desconto de ingresso, ele quer pelo menos poder entrar com o familiar, com o pai, com o filho, com a mãe, com a irmã, sei lá, com alguém dentro do estádio, nem isso ele pode, sabe? A criatividade e a maneira com que os clubes vão encontrar de saídas para financiar eles agora tem que vir sempre junto de mãos dadas com o torcedor mesmo, né? E com coisas que o torcedor realmente tenha de vantagem. Então, tava falando lá que os clubes menores eles não ganham nada de transferência, né? De cota de transferência. Isso é complicado porque um jogador que se destaca no Paulista ele sai de graça para outro clube e o cara que revelou não ganha nada. O Ronaldo, o centroavante de Santo André, por exemplo, quando ele for para qualquer outro clube de Série A ou Série B, ele foi um dos artilheiros do Paulista, então ele vai ter mercado e ele vai sair de graça, o Santo André não vai ganhar nada. E aí é um porém a mais ainda para o Santo André. Já vai ter toda essa dificuldade que está passando e não vai ganhar nada com jogadores que se destacaram pelo time. E eu acho isso... Que esse dinheiro, por exemplo, esses 100 milhões que está aumentando pelo dólar, está aumentando, mas esses 100 milhões que vão pagar pelo Pedrinho para o Corinthians vai ser tipo um alívio no ano do Corinthians absurdo.
Corinthians estava planejado, tinha previsto ganhar 80 milhões em transferências no ano e vai ganhar 100 só com o Pedrinho. Então, porra, já é 20 milhões a mais. Então já é uma ajuda. Né? E aí, para os clubes pequenos, não tem isso. Eles praticamente não ganham. E a cota de TV, que o Vitor falou lá, que os clubes do Paulista foram cortados agora no último mês, mas o Premier continua sendo cobrado. Então, o torcedor que está pagando para apoiar seu time, porque não consegue em todos os jogos no estádio, pelo preço absurdo que é e por todos os quesitos, né? E também por poder acompanhar fora de casa e várias outras coisas, o clube que eu apoio não vai receber o dinheiro que eu pago, né? Então, para onde está indo esse dinheiro? Esse é um ponto que eu penso também. E das camisetas da criatividade, né? O Corinthians soltou uma promoção de desconto 50% na camiseta desse ano, na primeira, na segunda e na terceira camisa, que é horrorosa, por sinal. Mas de 240 tá por 120. E é um bom desconto. Eu ainda acho um preço, né, para uma camiseta, por exemplo, a segunda camiseta do Corinthians é uma camiseta toda preta com o símbolo da Nike e o símbolo do Corinthians. Aí eu faço em casa, mas tudo bem. Mas o corintiano gosta dessas camisetas feias, mano. O corintiano compra, velho. Não, a terceira é horrorosa, não dá. Mas R$120 é um preço que já dá para alguns torcedores que não teriam condições dos 240 pagarem e terem o produto, né? Mas para os clubes menores, por exemplo, você deu o exemplo do Ituano, R$240 é inviável. Não tem como o torcedor pagar isso, mesmo porque não é uma torcida que abrange o país, não abrange nem o estado, é local, é só a cidade. Então, se os clubes não fizerem, os pequenos não fizerem ações que consigam trazer a cidade para o lado deles também, somente os clubes que são muito identificados com a cidade, como é o Ituano, como é o Bragantino, como é o Santo André, esses clubes eles precisam criar ferramentas também para atrair o público local para ajudarem eles. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar também numa situação pior ainda dos pequenos. Você perde o jogador, o Mirassol perde o jogador, o Santo André perde o Ronaldo, e se o Paulista voltar depois do calendário aí, ele pode voltar jogando contra o Santo André, eu acho. Porque acabou o contrato, Corinthians vai e pega. Ele vem e... Corinthians não, que eu acho que o Corinthians não vai passar, né? Mas outro time vai e pega. Aí ele vem e joga contra o Santo André ainda, numa quarta de final, numa semifinal. Imagina essa situação, quão horrível pode ser para um time pequeno. Inclusive pensando nisso, o Santo André, por exemplo, deixa de receber o patrocínio dele nos próximos 2 meses, aí 3 meses. Ele tem por contrato de continuar pagando, abril, né, que está no contrato dele. E aí, se o campeonato volta em julho, né, ele vai pagar abril, maio, junho, julho. Ele não vai ter o patrocínio desses meses que ele não foi exposto. E acho que, para já começar o próximo assunto, essa questão só começa a ser discutida se a gente pensar numa revisão de calendário, onde esses clubes têm um calendário para o ano todo, né? Primeira coisa que eu acho impensável que os dirigentes da Federação Paulista, da CBF, ou mesmo dos clubes vão receber uma luz agora, né, depois do coronavírus, falando assim, não, tá na hora de fazer um calendário melhor. Porque todo ano eles têm alguma oportunidade de fazer um calendário melhor, né? Esse ano, por exemplo, foi falado que não iam ter jogos do Campeonato Brasileiro nas datas FIFA, né? Aí, eles colocaram os jogos do campeonato, né, dos campeonatos nacionais, um dia antes do jogo da Seleção Brasileira, um dia depois do jogo da Seleção Brasileira, e vai ter uma Copa América, né, aliás, né, uma Copa América na Colômbia e Argentina, que não ia ser considerada data FIFA, e que com certeza ia pegar jogadores, né, do Palmeiras, Corinthians, Flamengo, etc. Além das Olimpíadas, que também pega jogadores. Então, achar que esses caras vão fazer alguma coisa também é um otimismo que é difícil a gente ter, né? Mas a solução, né? Parte da solução, com certeza, vem de uma mudança de calendário, onde esses clubes pequenos possam jogar o ano todo
e não só 4 meses no primeiro semestre. E depois vira praticamente um clube amador.